Hello, guys! Hello, everyone! Vamos então iniciar aqui, né, o estudo, né, do capítulo 8, Chapter 8, Out and About, né? Aqui, guys, nós vamos fazer um estudo de Reading a Narrative, Vocabulary, Landscape, Adjectives and Tourists, grammar, inversion after negative expressions, so, such, that, used to and would, used to and past simple, be, get, used to, speaking, how to take turns, writing, how to write an informal email. Okay, guys? Vamos começar então pelo título do capítulo, Out and About. A gente pode falar que é algo como se você dissesse dentro e fora, né, de um determinado assunto, né? Fora e sobre algo, né? Então vamos descobrir do que se trata o texto. Este vídeo aqui de 30 minutinhos é para explicar o texto, para a gente poder adiantar o máximo que puder, ok? E também para explicar a parte de gramática. Vamos lá. Going to extremes, true stories. Ou seja, indo no extremo, né? Histórias verdadeiras. Temos aqui primeiro a história, né? Molly's story, a história da Molly. In the 90s, the Australian government separated Aboriginal families by force in the belief that the children would have a better life with white Australians. Então, em 1900, o governo australiano, né, o que ele fez? Ele separou famílias aborígenes à força, ok? Né? So, Australian government separated, ok? Aboriginal families by force, in the belief, né, acreditando que as crianças, the children, would have better life with white Australians. Então eles acreditavam que as crianças aborígenes teriam uma vida melhor se ficassem com os australianos brancos. This policy continued until the 70s. Então, essa política, policy, é nesse sentido de política, né? Continuou until, até os anos 70, affecting nearly every Aboriginal family, né? Afetando todas as famílias aborígenes. Muito triste isso, na minha opinião, né? Separando famílias. Pensamento que era usual naquela época, pensar dessa forma, né? Por uma questão de não compreender outras culturas, que existem culturas diferentes. In 1931, the families of 14-year-old Molly, her 8-year-old sister Daisy, and their 10-year-old cousin Grace were sleep out. Vamos lá, né, gente? Do que se trata essa palavrinha tão legal, né? Tirar o... Eu falei errado. Desculpa. Eu falei sleep out. Não, split up. Sorry. Vou ler de novo. Vamos lá. Molly, Daisy, and their cousin Grace were split up. Esse split up é o mesmo que o quê? Separate, né? Foram separados. Né? Temos aqui o were. Então, foram separados. Were.
E depois, the girls were taken to a school in the south, 1,600 kilometers away from their homes. Então, elas foram colocadas o quê? A 1.600 quilômetros de casa. Not only were the girls lonely, they were also very homesick. Essa palavra aqui é uma das highlighted words. O que são highlighted? Né? São as palavras destacadas no texto para o quê? Para que você faça o word check, para que você faça a pesquisa, tá? Então, durante a nossa aula, a gente vai fazer isso. Vou falar só essa. Homesick é o mesmo que dizer que está com saudades de casa. But they were such a long way from home, across a vast, empty and arid landscape. Né? Outra palavra interessante para que vocês aprendam, né? É uma palavra que aparece em muitos textos de vestibular. Vamos lá. Landscape, guys. Significa panorama, né? É aquela visão que você tem, né, do ambiente, do visual, né? Quando você olha, por exemplo, um campo aberto, uma floresta, você tem o que? Uma visão, um panorama de tudo. Então, eles ficavam em um local, né? Vasto, vast, empty, vazio, ou seja, um local ermo, e com um panorama que é arid, árido. And they didn't have enough money to pay for the journey home. They felt completely powerless. Então, eles se sentiam o quê? Powerless. Impotentes, né? Sem poder, sem condições. Por quê? Porque eles não podiam voltar para casa, a casa deles era muito longe e eles não tinham dinheiro para, né, pagar para voltar, né? So, they didn't have enough money. Eles não tinham o quê? Bastante dinheiro, né? Dinheiro suficiente para voltar. E temos aqui powerless, que é o mesmo que sem poder, ok? Temos aqui a segunda história. A segunda história, A2. What happened next? O que aconteceu com as garotas, né? E temos aqui um segundo texto que é sobre a história de Joey and Simon's Story. Seldom é o mesmo que no caso, seldom é o mesmo que algo raro, né? Que raramente acontece. Seldom do we have such a difficult decision to make as Simon Yates did in 1985. Então, raramente a gente tem que tomar uma decisão tão difícil quanto a que Simon Yates teve que tomar em 1985. After reaching the ice summit of Silla Grande Imperial, Simon and his fellow climber Joey Simpson were descending the mountain when Joey fell and broke his leg. Então, eles estavam ali descendo uma montanha quando o amigo dele, Joey, quebrou uma perna. Quebrou a perna, o amigo dele. Então, assim, são histórias extremas. Igual aquelas histórias de filme, né? Tem um filme que o rapaz... 127 horas o nome do filme, né? 127. O rapaz, ele fica preso numa montanha e então ele tem que tomar uma atitude drástica ali, né? Que foi para poder sobreviver. Mas aqui o texto está falando sobre isso, situações difíceis que a gente tem que tomar, histórias complexas, né? Deixa eu sublinhar aqui. Not only was it extremely bad weather
They had also run out of fuel for their stove. So they couldn't melt. Aí outra palavra para que vocês pesquisem. Snow for water, thirst and disoriented. Simon tied himself to Joey with a rope. Rope, gente, é corda, tá? Então ele teve que, né, tie himself, ou seja, amarrar o Joey nele mesmo com uma corda and tried to lower his friends down. E tentou descer com o amigo dele, tá? Com o auxílio dessa corda, que é outra palavra para vocês pesquisarem. Slow. But it was too sheer. O que significa essa palavra, professora? Que palavra é essa que eu nunca vi na minha vida? So, guys, essa palavra, né, quer dizer que ali está dando uma ênfase, né? Sheer pode ser no sentido de algo puro, completo, simples. Então, está querendo dizer que foi o que? Mais, no caso, but it was too sheer. É mais no sentido de que foi simples, apesar de ser assim, uma coisa perigosa. Now the friends were in the terrifying situation. Guys, eles estão in a terrifying situation. Uma situação o quê? Assustadora, que eles nunca passaram na vida. Joey was helpless. Ou seja, eles estavam o quê? Sem ajuda, unable to climb the hole. Ou seja, e sem as condições, ele não era habilitado, né? Unable. Ele não teve treino para isso, para climb, para escalar, né? Com o quê? Com uma corda. Ele não tinha esse treinamento. Above, Simon was so cold and exhausted that he couldn't pull him up. Então, ele estava tão exausto que não conseguiu o quê? Puxar ele. But there was no time to run around. If Simon didn't do anything, he would fall too. Ok, guys? Então, vamos deixar para a nossa aula de sexta para a gente descobrir o que aconteceu nessas duas histórias incríveis. Vamos, então, agora para a página de gramática. Vamos já para o grammar. Depois que a gente fizer o word check e tudo mais, a gente vai passar para essas outras páginas, mas durante a aula. Vamos lá. Inversion after negative expressions. Então, nós temos algumas expressões que têm essa questão, né, de fazer uma inversão ali no posicionamento das palavras. Vamos, então, fazer um estudo rápido. Só um instante que travou um pouco, só um pouquinho, né? Vou fechar aqui e abrir de novo. Vamos lá. Agora a página abriu. Vem aqui. Inversion after negative expressions. When we begin a sentence with a negative adverb expression, we invert the subject and the verb. Never before
Had I seen such a spectacular mountain, né? Então, nunca tinha visto antes uma montanha tão espetacular, né? Então, quando você tem aqui, você pode utilizar no começo da frase com o advérbio na negativa. O advérbio que nós estamos utilizando aqui é never, né? Never é o advérbio que está aqui no início da frase. Então, quando você utiliza um negative adverb ou um adverb expression no início da frase, você pode inverter o sujeito e o verbo, tá? So, never before had I seen. Tá vendo? Aqui tá invertido, ó. O verbo veio antes e olha aqui o pronome depois, o sujeito da frase vindo depois, né? Então, você aqui, né, tem como... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma ligação aqui para cá. Ah, agora sim, que legal. E aqui eu vou fazer assim. Ah, ficou legal, dá para entender bem. Então, a gente tem essa opção, né, de você ter o advérbio no início. Então, nessa situação, nessa exceção, você tem como colocar o verbo na frente do pronome, mas é somente nessa exceção. Temos aqui, seldom do people survive a climbing accident like that, né? Temos aí esse mesmo advérbio que já foi citado lá naquele texto, lá no início, aquele texto grande que a gente estudou, no início do capítulo 8, né, seldom, que eu falei para vocês que significa que é algo que raramente acontece. Deixa eu pegar aqui a borracha. Foi demais. Foi demais. Então, ai, não acredito. Foi de novo. Seldom. Ok. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, guys. Então, seldom, que é o mesmo que raramente,
Do people survive? Novamente a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Do people. Tá vendo? O verbo veio antes, ó. Em seguida temos aqui survive. O do apareceu aqui para dar ênfase devido ao advérbio seldom. Então aqui já deu para a gente entender como que é para usar, né? We use inversion in the first part of the constructions, not only but also and no sooner than. Então você tem aqui as construções, not only, você vai usar essa construção de inversão. O verbo vai vir antes. Also, você também vai usar and, also and, e você tem aqui no sooner than, né? Você também vai usar nesse caso. Not only was the land arid, but it was also rugged. No sooner had we reached the summit than it started to rain. Okay? We use inversion after negative expressions for emphasis in writing. We don't use this structure in formal spoken English, né? Então, você vai ter o uso dessa inversão depois da negativa das expressões para enfatizar a escrita. Você não vai ter o uso dessa estrutura no inglês informal, ou seja, no inglês falado. É só na escrita que você vai ter esse tipo de fenômeno. Vamos agora aprender o uso de so, such, that. We use so before an adjective or adverb. Temos aqui os exemplos, né? Você vai usar antes, o so antes de um adjetivo ou um advérbio. The land was so arid. Vamos lá. Então, temos aqui, the land was so arid. You did so well in your exams. Então, temos aqui o so, em seguida o well, né? Dizendo que foi o que? Bem. E temos árido aqui logo depois. Então, temos o uso de adjetivo e de advérbio. Vamos, então, seguir em frente. We use such before noun. O que é noun? Substantivo. With or without an adjective. Então, você pode usar o such antes de um substantivo com ou sem adjetivo. I had such a surprise. It was such o quê? Terrible weather. Such a surprise. Ou seja, substantivo antes de um adjetivo. Ok, guys? Só uma questão de prestar atenção. Vamos lá. We use so, such, that to talk about the result of something. I was so tired that I fell asleep immediately. Eu me senti tão cansado que caí no sono imediatamente. It was such a spectacular view
that I took lots of photos. Então, foi foi uma visão tão espetacular que eu tirei um monte de fotos. So, we use so or such that to add emphasis. Então, você vai usar essas duas para quê? Para indicar, vai usar o so that. Ou so, ou vai usar so that ou such that para dar ênfase à frase. Temos aqui used to and would. The positive form is used to plus base form. The negative form is didn't use to plus base form. We make questions with did plus subject, used to plus base form. Né? Temos aqui os exemplos de use. Você vai ter used to, ok, guys? E você vai ter would to. Vamos lá. We used to go on a package holidays. Você tem aqui sujeito, subject. Você tem used to. Em seguida, o verbo no infinitivo. They didn't use to go camping. Novamente, você tem used to em seguida o verbo no infinitivo. Vamos aqui, they didn't. Então, quando você for usar a negativa, né, você note que aqui não tem uma letra D. Aqui tá com a letra D, por quê? Porque aqui, esse used to já está no passado. Então, quando você fizer na negativa, como vai aparecer o did, aqui no use não vai ter letra D. Which resort did you use to go to? Então, aí temos aqui, né? Did you used to go to? Ok, guys? Então, o verbo auxiliar que você vai ter no use to vai ser did. Temos aqui, did you used to stay in hotel? Yes, we did. Se você for dar uma resposta curta, você só precisa falar yes, we did, se você quiser. Vamos utilizar used to. So, we used to talk about past habits which no longer happen. Então, a gente usa para falar de hábitos passados que não tem tanto tempo assim que eles aconteceram, né? Algo que você tinha o costume de fazer e não faz mais. É algo que ficou lá no passado, mas que você fazia. Vamos lá. We can use would here with a similar meaning. Então, né, galera? Guys, would é um tipo de verbo que ele indica algo que você gostaria de fazer, né? Só que para você utilizá-lo aqui, você vai usar com um sentido parecido. Vamos lá. When I was younger, I used to go trekking a lot, but I don't know, né? Então, quando eu era mais jovem, né? I used to, eu costumava fazer o quê? Esse trekking. Vocês já ouviram essa palavra? Essa palavra também é bem comum, hein? Trekking. Então, essa palavra está relacionada ao quê? A caminhada, né? Uma caminhada. Se você disser que você está dando uma trekking, você está dando uma caminhada, guys. Então, você tem aqui, né? Você tem used to trekking a lot, but I don't know. Então, eu costumava fazer o quê? Ir, né? Caminhar, fazer muita caminhada, mas agora não. Mas se eu usar o would go, vai ficar que eu fazia, né? Ao invés de costumava, vou dizer que eu fazia muita caminhada, que também tem um sentido bem parecido, tá? Então, um ou outro tanto faz, vai dar o mesmo efeito. We also use used to
esse use aqui seguido, use it to talk about past states which are no longer true. Então, para falar de estados passados que não são assim tão duradouros, não é tão verdadeiros. Vamos lá. We can't use would here. Nesse caso, a gente não vai poder usar o would. This used to be o quê? Quiet. This used to be a quiet village. Aqui costumava ser o quê? Uma vila tranquila, quieta. But it is a tourist trap now. Mas agora é uma rota de quê? De turismo, né? Esse trap que tá ali, gente, é nesse sentido, tá? De uma rota de turismo. Né? Uma rota de turismo, tá? Trap normalmente é usado para quê? Para armadilha, né? Normalmente quando você vê trap é nesse sentido de armadilha, cilada, pode ser também ratoeira, né? Mouse trap. Mas ali no contexto está querendo dizer que é um local que atrai turistas. É nesse sentido. So remember, we don't use it to, we for. Então você não vai usar use it to com for seguindo. Por quê? Porque fica até esquisito, né? Não combina. Então vamos lá. We need to use the past simple with this case. I lived in home for 5 years. Nesse caso, se você tiver a obrigatoriedade de usar for sempre indica o quê? Duração de algo. Então, se precisar usar, você não vai poder usar used to. Você vai usar o past simple mesmo, não vai usar essa estrutura. So, we use used to or the past simple to talk about habits or states in the past. We use it to go skiing in winter. Então, são situações de hábitos que tínhamos no passado, né? We used to go skiing in winter. Quer dizer que você costumava esquiar no inverno. So, we went skiing every winter, né? Costumava ir esquiar todo inverno. However, we use the past, not used to talk about a single action in the past. E quando for algo no passado que não está relacionado a hábito, você vai usar o passado mesmo. They used to go to the same beach resort every year. In the end, they moved there in 2010. Então, nesse caso, você não vai poder usar aqui o used to, porque você está falando de uma ação, no caso, singular. Ou seja, uma ação muito específica, não está falando de um modo geral. Temos aqui be / get used to. We make sentences with correct form of be or get plus used to plus now or gerund. Então, você tem como usar a estrutura do verbo to be no infinitivo, sem to, ou get, né, mais used to, mais substantivo ou gerúndio. Exemplos. I'm from Qatar. I'm used, so I'm used to high temperatures, né? Então eu estou acostumado com temperaturas altas, porque eu sou de onde? Do Catar. Saad isn't used to having breakfast, né? Eles não têm costume lá de quê? De ter café da manhã. I can't get used to spice food. Ou seja, não estou acostumado com comida apimentada. We are still getting used to living in our new house. Né? No caso, nós ainda, né, estamos nos acostumando a viver na nossa nova casa.
We use be used to say that we are accustomed to something. It isn't new or strange. Então, é para dizer sobre algo que estamos acostumados a fazer e que não é novo nem estranho. My alarm goes off every morning at 6:30 a.m. So I'm used to waking up early. Ou seja, algo que a pessoa está acostumada a fazer todos os dias, algo que é frequente para ela acordar nesse horário, porque o alarme dela toca. E temos outro exemplo aqui, ó. We use get used to mean become accustomed to something new. Então, você também pode usar, né, esse get used to para algo que você está se acostumando ainda. I've just moved to Dubai, from the UK. So I'm getting used to hot weather. Então, a pessoa se mudou para Dubai, né? No caso, de Dubai, né? Se mudou para Dubai, de lá do Reino Unido, e ainda está se acostumando, né, ao tempo, né? Se ele vivia no Reino Unido, se mudou para Dubai, realmente vai ser complicado se acostumar com hot weather. Ok, guys? Então, essa foi a explicação de gramática e também lá da parte de interpretação. Assistam essa aula e na sexta-feira iremos fazer os exercícios juntos. See you later. Thank you very much.